Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, a paz do Senhor. Hoje eu vim gravar mais uma palavra aqui pra vocês no YouTube. E hoje eu vim falar um pouco sobre adoração e redenção. E eu vou falar sobre uma mulher que eu acho que muitas pessoas conhecem essa passagem da Bíblia. E eu vou ler aqui pra vocês e eu acho que vai impactar o coração de muitas pessoas. E essa palavra tocou meu coração, porque fala de uma mulher que ela deu tudo pra Jesus, ela entregou tudo pra Jesus, e isso é uma forma tão extraordinária de adoração, de redenção, e é um exemplo enorme, tremendo de adoração e de redenção, né, que nós precisamos entregar a Deus, né. E eu vou ler aqui pra vocês, e espero que essa palavra possa plantar uma semente no coração de você que está ouvindo. E é isso, gente. Eu vou ler pra vocês, está em Lucas 7, 36 até o 50, que diz: Jesus é ungido por uma pecadora. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que a havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher. Ela é pecadora, ela é uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Gente, essa passagem tocou muito meu coração nessa semana. Porque essa passagem ela fala muito sobre redenção, fala muito sobre amor, né, que a gente deve sentir por Cristo. E fala aqui que quem é muito perdoado, muito ama, porque quando a gente peca e a gente pede perdão a Deus, a gente tá mostrando pra Deus que a gente realmente ama Ele, que a gente quer ser mais parecido com Ele, a gente quer nos render a Ele, né? Então, e tem uma música que é Quebra o Meu Vaso, não lembro o nome da cantora ou do cantor, mas eu só sei que o nome da música é Quebra o Meu Vaso, e fala sobre essa passagem, e tocou muito no coração quando eu vi aquela música também, que fala muito sobre isso, que ela entregou tudo que ela tinha, mesmo sendo pouco, ela entregou tudo que ela tinha, né? Então eu vou ler pra vocês algumas coisas que eu anotei sobre essa palavra. E diz: aquela mulher entregou tudo para Jesus e se prostrou aos pés de Jesus. Ela quebrou vasos aos pés de seu amado Jesus. Ela entregou tudo que ela tinha, mesmo não sendo muito, ela entregou tudo que ela tinha. Jesus perdoou ela dos pecados dela, porque ela amou muito Jesus e se arrependeu dos pecados dela. Quantas vezes nós
Quantas vezes nós não entregamos tudo que nós temos a Deus? Mesmo que não seja muito, entregue tudo a Jesus. A adoração é sobre Deus e não sobre os homens, né? Então, eu achei muito interessante isso, porque muitas vezes na nossa vida a gente não entrega tudo a Deus, porque a gente acha assim, eu não tenho nada para oferecer a Deus, o que eu vou oferecer a Ele? Entregue tudo que você tem, mesmo que seja tão pouco. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando do seu coração, eu tô falando sobre o que você tem, a sua vida, sabe? Entregue sua vida a Ele, entregue o seu coração a Ele. É isso que é a redenção, é você se prostrar, né, aos pés de Jesus e entregar tudo que você tem, né? Então isso é muito importante. E nós precisamos nos render totalmente a Deus. Um exemplo de redenção que está em Lucas 7, 36 e 50 mostra que a redenção, ela é algo que deve ser totalmente, né? A redenção, ela deve ser totalmente, ela não deve ser só a metade. Ela deve ser totalmente. Por quê? Porque quando nós entregamos a metade a Deus, a gente está dizendo, Deus, você me entregou a metade e eu também vou te entregar a metade. Não. Deus, ele entregou tudo por nós, então por que nós não vamos entregar tudo a Ele? Né? Jesus, ele morreu naquela cruz, ele entregou a sua própria vida por nós. Ele entregou tudo, então por que nós não vamos entregar tudo a Ele? Né? Por isso que o ser humano, nós somos às vezes tão egoístas que nós não entregamos tudo a Deus, mesmo que Ele entregou tudo por nós. Então, essa mulher, ela é um exemplo de redenção, um exemplo de arrependimento, porque ela se arrependeu e ela reconheceu que ela é nada sem Deus, que ela quer conhecer Jesus, que ela quer ser perdoada por Ele, porque ela reconhece que ela é nada sem Ele. Então, basicamente, isso é palavra, eu acho, mas eu vou falar mais um ponto da adoração, que é que a adoração, ela deve ser somente para Deus, né? Muitas vezes nós criamos altares, né, para ídolos, e ídolos, eu não só digo em religião ou adorar outros deuses, não é só isso. É isso também, mas também tem outros ídolos, que pode ser o dinheiro, nosso orgulho, nós mesmos, né? Outras pessoas também. Então, os ídolos são coisas que a gente adora, que a gente coloca no lugar de Deus. Então, não existe você ter dois altares. O seu altar deve ser somente para Deus. Ele deve queimar somente para Deus. O seu altar deve ser somente para aquele que é digno de adoração. O seu ídolo não é digno da sua adoração. O seu dinheiro não pode se tornar o seu Senhor. O seu orgulho não pode se tornar o seu Senhor. Então, muitas vezes a gente coloca coisas nos nossos altares que não deveriam estar lá. Devemos destruir altares que não são somente para Jesus, porque somente Jesus é digno de nossa adoração. E precisamos entender que precisamos nos submeter e nos humilhar. Nós precisamos diminuir para que Ele cresça. Também tem uma música sobre isso. Mas enfim, eu vou ler para vocês aonde diz isso, que está em João 3,30. Que diz, peraí, deixa eu ver. 3:30 que diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. O que isso quer dizer? É que você deve se humilhar diante de Deus, né? Aos pés de Jesus. É isso também que a mulher fez. Ela diminuiu para que Ele crescesse, né? Então tá tudo conectado. Então a gente deve diminuir para que Ele cresça. O que isso quer dizer? Se humilhar, né? Muitas vezes as pessoas usam uma frase assim totalmente errada, né? Aquela frase assim: os humilhados serão exaltados. Não. Quem se humilha será exaltado, né? Quem se humilha aos pés de Jesus será exaltado, será honrado. Então, muitas vezes a gente usa esse versículo de um jeito errado, né? Porque quem se humilha será exaltado. Então, só um segredo para vocês.
Então, quando a gente se humilha diante de Deus, a gente está reconhecendo que a gente é nada sem Ele, que Ele é soberano, que Ele é digno da nossa adoração, que Ele é digno do nosso coração. Então, quando nós estamos adorando ídolos na nossa vida, a gente está falando para Deus assim, você não é digno da minha adoração e você não é nada para mim. Então, a gente deve destruir esses ídolos que tá no nosso coração, né? E que muitas vezes a gente nem percebe que a gente constrói altares para ídolos, né, na nossa vida. E a gente deve se examinar para ver se a gente tem outros ídolos, né? Se a gente tem algo no nosso coração que não agrada a Deus, né? Então eu vou falar também sobre a obediência, gente, que é a forma mais importante da adoração. Porque quando você obedece a Deus, você tá dizendo, Deus, eu te amo e eu vou obedecer aquilo que o Senhor diz para eu fazer, as suas palavras, né? Quando você obedece o que está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, você está amando a Deus, você está adorando a Deus, né? Então, a obediência é uma forma de adorar a Deus, de você se render à vontade de Deus, né? Quando obedecemos a Deus, reconhecemos que somos nada sem Ele. Nós estamos refletindo Jesus na nossa vida e que nós amamos Jesus. Em João 14, 23 até o 24, diz: quem ama Jesus vai obedecer a palavra dele. A obediência é uma forma de amar a Deus e se submeter à vontade dele. Então, a obediência deve ser uma das primeiras formas de a gente adorar a Deus, né? Também tem uma forma de adorar a Deus que é o louvor, que não é a mesma coisa da adoração, mas é uma forma de você reconhecer a grandeza de Deus, de você reconhecer quão grande Ele é, quão digno Ele é, né? Então, nós também podemos adorar a Deus através do louvor, mas não é a mesma coisa da adoração, porque a adoração é um estilo de vida também. Porque como você se veste, como você fala, como você age, você está refletindo Jesus, né? Então, se você se veste do jeito que agrada a Deus, você está refletindo Jesus em você. E você também está adorando a Deus, porque você está levando um estilo de vida que reflete Jesus em você, né? Que reflete o Espírito Santo em você. Então, é isso, gente. O nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, também pode ser uma forma de adorar a Deus. Por isso que a gente tem que ter cuidado com nossas palavras, com nossas ações, com nossas vestes. Porque quando alguém te vê, né, e você tá se vestindo de um jeito que não agrada a Deus, essa pessoa não vai ver Jesus em você. Ela vai ver o velho homem. Então, a gente deve se vestir de um jeito também que agrada a Deus. E não tô dizendo que não é pra ofender ninguém, gente, isso aqui, tá? É porque realmente está na Bíblia que a gente deve se vestir de um jeito que agrada a Deus, porque a gente é morada do Espírito Santo. A gente é o templo do Espírito Santo. Então, como que a gente vai se vestir de um jeito que não agrada a Deus, tendo que a gente é o templo do Espírito Santo? Então, se você realmente tem o templo, se você realmente tem o Espírito Santo em você, você vai se vestir de um jeito que vai agradar a Ele. Então é isso, gente. Essa é a palavra de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. E tá vindo muitas outras palavras aqui pra vocês. Então que Deus abençoe vocês. Que o resto da semana e um feliz ano novo, gente. Que esse ano possa ser um ano de avivamento, um ano cheio de bênçãos, cheio de vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja feita na sua vida. E é isso, gente. Que o resto da semana de vocês possa ser abençoado. Que o final de semana de vocês possa ser abençoado. E que vocês sempre possam buscar a Deus. E estar na presença de Deus sempre. Tchau, gente. Beijo, amo vocês.